o nosso Deus. Queridos irmãos, bom dia, graça e a paz, amém? Irmãos, como o presbítero já mencionou, meu nome é Andrei Medina, sou pastor auxiliar na igreja presbiteriana Betel, no bairro Planalto, região ali próxima à região da Pampulha. Para mim é sempre um privilégio poder, de alguma forma, participar de momentos como esse, de exposição da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos, com a igreja de Jesus, numa manhã que o Senhor nos dá a oportunidade de refletir na palavra dele. Sou casado, minha esposa se chama Esther, a Esther está finalizando o curso de medicina, então por conta disso, apesar de sermos casados há 8 anos, não temos filhos ainda. O pessoal fala assim, pastor, e os filhos? A gente ainda não tem esses filhos, mas se o Senhor assim quiser, teremos em breve. Ela está no último ano, terminando essa empreitada desafiadora, mas graças a Deus chegando ao final, e aí agora nós podemos planejar aí a vinda dos herdeiros, se Deus assim permitir. Sou pastor auxiliar do pastor Dalmo, e eu sirvo na igreja que eu me converti, Deus me deu essa graça. A igreja presbiteriana Betel é a minha igreja desde o momento em que o Senhor me alcançou, desde que a salvação do Senhor se fez efetiva na minha vida. E irmãos, falar sobre salvação, como é o nosso propósito nessa manhã, falar sobre salvação é algo extremamente importante. Falar sobre a maneira como Deus trabalha, a dinâmica que Deus escolheu para alcançar os seus, é extremamente importante. É interessante porque eu não sei se essa é a realidade dos irmãos, mas deixa eu falar para vocês o que eu tenho experimentado nesses últimos anos. Eu tenho experimentado, irmãos, a chegada de queridos irmãos que são bênção para as nossas vidas, de outras comunidades, de igrejas que não são igrejas de fé reformada, não são igrejas históricas, e esses irmãos, como eu já falei, que são bênção, chegam para nós e falam, pastor, quero entender melhor como é que é isso, que história é essa de eleição? Eu não sei se vocês já vivenciaram isso aqui, pastor, que história é essa de que Deus escolheu? E se você é presbiteriano, irmão, desde sempre, como eu, fica mais fácil da gente falar assim, não, isso para mim é muito tranquilo. Às vezes eu viro e falo assim, meu irmão, eleição para mim assim é tranquilo demais, mas é tão importante quando a gente caminha com as pessoas, quando a gente abre a oportunidade do diálogo, da conversa, do aprendizado, quando a gente reflete naquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu acho que é tão proveitoso falar sobre a salvação, sobre a maneira como Deus trabalha, porque ao final de contas, ainda que você seja um presbiteriano raiz, desde sempre, temos algo a aprender do Senhor, temos muito a aprender sobre a maneira como o Senhor trabalha a salvação, amém? Eu quero convidar os irmãos para que abram a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Irmãos, nós temos diversos textos que poderiam ser usados para essa ocasião, e buscando ao Senhor, eu entendi que seria proveitoso a gente trabalhar um texto em que o próprio Senhor Jesus, em que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, de alguma forma vai abordar essa temática, tá? Então por isso eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias em Lucas 18, a partir do verso 18, para que possamos fazer a leitura da palavra de Deus. Lucas 18, verso de número 18. Mesmo assentados, eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe, uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus, depois vem e me segue.
Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Amém. Vamos orar mais uma vez nessa manhã? Querido Deus, oramos a Ti mais uma vez, diante da Tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale à Tua igreja, que edifique o Teu povo, alimenta o Teu rebanho, Senhor. Teu Espírito Santo aplique essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. É a nossa oração com gratidão a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, um texto extremamente conhecido, não é verdade? O texto intitulado aqui como a passagem do jovem rico, ou do homem rico. Um texto curioso, intrigante, e que eu acredito que nos auxilia a refletir nessa temática da salvação. E é isso que eu quero propor, então, nessa manhã com você. Eu quero, antes de entrarmos mais efetivamente no texto que a gente leu, rapidamente passar pelo contexto. Então deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 18, e você vai acompanhar comigo que o início desse capítulo vai falar sobre uma parábola contada por Jesus, uma parábola de uma viúva, que chega até um juiz ímpio, iníquo, e clama para esse juiz julgar a sua causa. É interessante que, se você olhar aí o verso de número 7 do capítulo 18, Jesus vai dizer o seguinte: não fará Deus justiça aos seus, olha a palavra que aparece aí, qual é a palavra que está aí na sua Bíblia? Escolhidos. Se você está usando a revista aí atualizada, Jesus no verso 7 vai dizer: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Um indício de que Jesus tem escolhidos, já é um grande indício. Que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. É interessante, irmãos, que Jesus use a figura de uma viúva, porque nós sabemos muito bem que a viúva era considerada uma posição extremamente vulnerável. Ser uma viúva naqueles dias, nos dias de Jesus, era algo extremamente desafiador. Mas é interessante que Jesus utilize o exemplo dos mais vulneráveis, dos mais necessitados, porque a viúva era encontrada como alguém desamparada, depois que perdia o sustentador, e a partir dali ela precisava ser cuidada por alguém, não tinha mais condições de usufruir de uma série de coisas, e aí Jesus utiliza exatamente a figura de alguém vulnerável, e diz que a semelhança daqueles que estão clamando por justiça, o Senhor tem os seus escolhidos. Que interessante, irmãos. Se um juiz iníquo, se o juiz ímpio julga a causa de uma viúva, quanto mais o Senhor, que é justo em todo o seu ser. Se você continuar o contexto aqui, a seguinte porção das Escrituras, a partir do verso 9, vai falar sobre a parábola do fariseu e do publicano, um texto extremamente conhecido também. E diz essa parábola, contada pelo nosso Senhor Jesus, que certa vez haviam dois homens orando. Um deles dizia: Senhor, obrigado porque eu não sou como os demais homens. Obrigado porque eu dou o dízimo. Obrigado porque, afinal de contas, eu sou alguém que está cumprindo os preceitos do Senhor. Obrigado porque eu não sou como este, não sou como esse pecador, não sou como esse publicano. E diz o Senhor Jesus que havia uma outra figura nessa mesma cena, e essa pessoa era um publicano. O publicano,
a exemplo da figura da viúva, não era uma boa imagem para ser utilizada nesse contexto. O publicano era odiado pelos judeus. O publicano era aquele que, em alguns momentos, extorquia o seu próprio povo, cobrando os tributos que sustentariam o império. Por isso, então, odiados, considerados como pessoas de menor categoria, pessoas que não estavam próximas de Deus, Jesus utiliza uma figura estranha para dizer que esse publicano, que esse odiado pelos judeus, desceu para casa. Olha aí o que o texto diz, se você olhar o verso 14. O verso 14 vai dizer: digo-vos que esse desceu justificado. Mais uma palavra importante para o contexto da salvação. Lá no contexto da viúva, escolhidos. Aqui agora, justificado. O publicano, e você precisa imaginar, querido irmão, a cena para um judeu, para a cultura da época, Jesus falando: esse aí que muitas vezes extorque vocês, quando clamou a Deus e falou: Senhor, sê propício a mim, pecador. Aí que está a grande questão. Ele não ousava levantar os olhos aos céus e clamava: Senhor, sê propício a mim, pecador. Esse publicano que reconheceu o seu pecado, que clamou pela misericórdia do Senhor, desce para a sua casa justificado. O próximo texto vai falar sobre as crianças. As crianças, queridos irmãos, no contexto judaico, não eram sequer contadas. Quando se falava em um ajuntamento, dizia-se assim: havia 5.000 homens, 2.000 homens, as crianças sequer eram contadas. E diz o texto da palavra de Deus, a partir do verso 15, que traziam as crianças eram trazidas até Jesus. E quando os discípulos observam isso, eles começam a afastar as crianças. Jesus manda aproximá-las, Jesus manda trazer as crianças, ele toma essas crianças, e ele vai dizer no verso 17: quem não receber o reino de Deus como a criança, de maneira alguma entrará nele. Salvação, irmãos, está diretamente ligada à ideia de pertencer ao reino de Deus. Todo aquele que verdadeiramente experimenta a salvação em Cristo Jesus é um cidadão do reino dos céus. E mesmo que Jesus tenha utilizado de 3 figuras estranhas, e obviamente que isso para nós pode não ser uma surpresa tão grande, porque estamos afastados do contexto, estamos afastados do cenário cultural, e é essa aproximação que eu estou querendo gerar aqui. Apesar disso talvez não nos espantar tanto, é importante que a gente perceba como Jesus vem construindo um conceito importante sobre a salvação, para nos dizer que se nós não formos como uma criança, se nós não estivermos submetidos, se nós não tivermos a simplicidade e até às vezes deixarmos de ser contados, não há importância em nós, essa é a ideia, nós não entraremos no reino dos céus. E aí vem essa passagem do jovem rico. Diz o texto a partir do verso 18 então, que certo homem de posição, ele não era apenas rico, irmãos, ele não era apenas riquíssimo, como vai dizer o verso 23, ele era muito rico, mas ele também era alguém de posição, ele era alguém conhecido, ele era alguém que tinha uma importância, tinha respeito das pessoas que o conheciam. Muito natural para aqueles que têm realmente mais posse. É natural que as pessoas que têm mais dinheiro acabem sendo mais valorizadas, infelizmente. Não é esse o propósito que o Senhor Jesus quer nos mostrar. E ele chega até Jesus e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? A grande temática desse bloco, irmãos, é a pergunta desse homem que está atrás do caminho para a salvação. Esse homem está buscando em Cristo, em Jesus, ainda que ele não o reconheça dessa forma, ele chama Jesus de mestre, mas ele está buscando em Jesus o caminho para ser salvo.
o que eu preciso fazer para ter a vida eterna. Porque no fim das contas, meus irmãos, ninguém quer a morte eterna, não é verdade? Você pode conversar com alguém que às vezes nem tem uma confissão de fé, que nem tem uma religião, e essa pessoa, com certeza, ainda que de forma bagunçada, pelo menos na maioria das vezes, tem um anseio de uma eternidade, de uma vida melhor, de um descanso, de uma paz que ela vai encontrar lá na frente. Há uma angústia na alma do ser humano, e essa pergunta precisa ser respondida: como eu alcanço a vida eterna? Essa era a pergunta desse homem. Já prova para nós, irmãos, uma aplicação rápida, que o dinheiro não traz essa paz que muitas vezes as pessoas acreditam que ele vai trazer. Alguém que tinha respeito, alguém que era admirado, alguém que era riquíssimo, não era só rico, ele era riquíssimo, estava em busca de algo que o dinheiro não pode dar. O que eu faço para ser salvo? O que eu faço para ter a vida eterna? Eu quero rapidamente trabalhar aqui 3 lições para as nossas vidas nessa manhã. 3 coisas que eu acredito que são importantes quando a gente fala de salvação. 3 coisas são importantes que a gente saiba. Quando nós estamos falando sobre a palavra de Deus, a gente precisa aprender o que a gente não é, o que não somos, o que nós não somos. É a primeira coisa. A Bíblia vai consertar a nossa imagem de nós mesmos. É uma bênção quando isso acontece. A Bíblia vai revelar quem você realmente é e o que você não é. Segunda coisa, por que não somos? Por que não somos? E eu vou explicar mais à frente. Em terceiro lugar, por fim, o que Cristo nos faz ser. O que não somos, por que não somos e o que Cristo nos faz ser. O que não somos, irmãos? Não somos bons. Não somos bons. Jesus vira para esse homem e fala, no verso 19: por que me chamas bom? Ninguém é bom. Ninguém é bom, senão um que é Deus. Irmão, deixa eu contar para vocês uma história pessoal rapidamente. Eu tenho um irmão que é 1 ano mais novo que eu. Somos só nós 2. Diz a minha mãe que quando foram me apresentar o meu irmão, 1 ano mais novo que eu, então obviamente eu tinha 1 ano de idade, 1 ano e alguns meses, me apresentaram o meu irmão, e ele tinha um tufinho de cabelo assim, nasceu com um tufinho de cabelo assim, pouca coisa, e diz a minha mãe que a primeira coisa que eu fiz, irmãos, quando eu vi aquele bebê no colo da minha mãe, foi agarrar os cabelos que tinha ali e puxar, como se fosse uma atitude, segundo ela, obviamente que eu não lembro, de inveja, ciúme, algo desse tipo. E, irmãos, isso revela para nós, para mim, para você, como que é a nossa natureza. As crianças são pecadores mirim, é exatamente isso que elas são. Você nasceu em pecado. Se não for a graça de Deus sobre a sua vida, você vai continuar mergulhado no lamaçal do pecado. Em pecado nasci, em pecado me concebeu a minha mãe. Desde novinho a gente é ruim, irmãos. O que não somos bons. Algumas pessoas já me perguntaram, uma vez uma pessoa me perguntou assim: pastor, como que Deus manda os seus filhos para o inferno? Eu falei assim: Deus não manda um filho dele para o inferno, jamais. Há um problema na nossa visão sobre a humanidade, e a gente às vezes acha que a humanidade é boa por si só, ou naturalmente boa, e a gente precisa consertar isso aqui. Como bons presbiterianos, certamente vocês não têm dificuldade com essa ideia. O homem é depravado, o homem é mau em todas as suas áreas, em todas as suas faculdades, em tudo nós fomos impactados pelo pecado, não há bondade em nós. Mas por muitas vezes insistimos de alguma forma em acreditar na bondade. Algumas vezes eu vejo nas redes sociais assim: ainda há esperança na humanidade. Irmãos, isso me causa arrepios enormes, porque se a nossa esperança estiver na humanidade, estamos terrivelmente perdidos. Graças ao nosso Deus, que a nossa esperança não está depositada em mim,
na minha bondade, na bondade dos irmãos. A nossa esperança está depositada no único que é bom, que é o nosso Senhor Jesus, que é o nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não somos essencialmente bons, não somos essencialmente justos, não somos essencialmente santos. Não fosse a graça de Deus, continuaríamos presos no pecado. A gente não faz o bem, nascemos em pecados e nascemos corrompidos. Romanos 3, 10 a 12 vai dizer: como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ninguém busca a Deus, irmãos, ninguém busca a Deus. Esse é um princípio básico quando a gente entende a dinâmica da salvação. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Palavra de Deus para as nossas vidas. O Evangelho nos confronta, o Evangelho revela a nossa natureza, o Evangelho nos ofende num primeiro momento. Todo aquele que foi alcançado pela mensagem da palavra de Deus, um dia foi ofendido por ela primeiro. O Evangelho começa colocando a gente no inferno, mostrando exatamente quem nós somos e o que nós não somos. E você não é, então, em primeiro lugar, bom. O Evangelho conserta a nossa visão da humanidade. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo o tanto que eu preciso de Deus. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo o tanto que Deus é gracioso e misericordioso por querer se relacionar com um ser como eu, que não é bom. Em segundo lugar, por que não somos bons? Por que não somos? Irmãos, se você conversar com pessoas na rua, se você conversar com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você tem convívio, seus vizinhos, você vai descobrir o tanto que o nosso coração é idólatra. Lemos aqui no texto da palavra de Deus, um pouco antes, que enquanto Jesus era tentado por Satanás, Satanás oferecia a ele algumas coisas, ele responde: somente ao Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele devemos adorar, só a Ele devemos prestar cultos. Mas, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, já disse um grande homem de Deus da história: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. E é interessante porque muitos confiam nas riquezas, e talvez essa questão fique evidente aqui nesse texto mais adiante. Muitos confiam que se eu tiver esse salário, eu serei livre. Está tão em alta a ideia da liberdade financeira. Se eu tiver tanto dinheiro guardado, isso será a minha salvação, porque nada mais poderá me atingir. A minha salvação está na minha independência. Filosofias desse mundo têm levado famílias a viverem formatações estranhas, onde a gente não vê mais os papéis bem definidos dentro dos lares, as nossas casas estão sendo distorcidas, e a gente não sabe mais quem é o marido, quem é a esposa, quem são os filhos, qual que é o papel de cada um. Está tudo fora do lugar, irmãos, porque a gente colocou a família, as pessoas, às vezes a nós mesmos, no lugar de divindade, adorando aquilo que não deveria ser adorado. Por que não somos bons? Porque tiramos Deus do lugar que era dele e colocamos outras coisas. Esse é o grande problema da humanidade. E às vezes, queridos irmãos, nessa manhã, fica um alerta para nós: adoramos um Deus desconhecido. Atos 17, o apóstolo Paulo vira para os atenienses e fala assim: olha, vocês têm aí um altar a um Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem, eu vou apresentar para vocês quem é. E às vezes, irmãos, fazendo uma comparação com esse texto, parece que adoramos um Deus desconhecido. Certa vez uma pessoa falou assim para mim: eu não consigo conceber um Deus que escolhe uns e rejeita outros. E eu virei para essa pessoa com muito carinho, porque é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, e falei assim: eu não consigo conceber um Deus refém das nossas vontades, fraco ao ponto de se sujeitar ao que a gente escolhe sobre servi-lo ou não. Eu não consigo ver um Deus tão fraco que se sujeite a seres humanos
tão pequenos. É isso que eu não consigo ver nas Escrituras. Eu não consigo ver um Deus que se submete às criaturas, ao passo que Ele deveria conduzir todas as coisas. Não faz sentido para mim acreditar num Deus que se torna refém das nossas vontades, vontades essas distorcidas, porque já entendemos que não somos bons. Então, quando eu olho para a idolatria humana, eu descubro que esse é o nosso grande problema. O reverendo Mauro Meister escreveu um livretinho, depois você acha esse livro fácil aí, falando exatamente sobre essa temática da idolatria, e ele fala exatamente isso. O problema humano é sermos idólatras. É por isso que você não consegue chegar a Deus, porque você coloca outras coisas no lugar. E isso pode acontecer dentro de igrejas. Conversando com pessoas, a gente identifica: esse não é o Deus das Escrituras. E a gente precisa ficar alerta, irmãos, porque às vezes a gente está colocando o nome de Deus em coisas que não são verdadeiramente o nosso Deus. Êxodo 20, verso 3 vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Nada pode ocupar o lugar do nosso Deus. A marca de um salvo verdadeiramente é exatamente reconhecer a idolatria do seu coração, se arrepender dessa idolatria e buscar verdadeiramente o nosso Deus. O Evangelho expõe a nossa idolatria e nos ensina que há um só Deus que deve ser adorado. Não devo adorar o dinheiro, não devo adorar a mim mesmo, porque se você entrar nas academias, eu pratico, eu vou regularmente à academia, não vejo problema nenhum nisso. Mas, irmãos, como a nossa cultura valoriza a autoimagem, o estético, pessoas destruídas por dentro com a bela aparência, o rosto está esticado, o corpo está torneado, mas o espírito está totalmente quebrado, idolatrando a nós mesmos. Que tristeza, irmãos, pessoas que adoram a si mesmas, que amam a si mesmas acima do próprio Deus. Eu não devo adorar um Deus criado por minha imaginação, não devo adorar pessoas, filhos, cônjuge, seja o que for, apenas ao nosso Deus devemos adorar. E por fim, irmãos, o que Cristo nos faz ser. Essa eu acredito que é a parte mais importante, porque vai nos direcionar a entender melhor o que esse texto tem como propósito, falando sobre salvação especificamente. Me espanta a surpresa dos discípulos. Na verdade, deixa eu corrigir. Não me espanta tanto a surpresa dos discípulos quando viram para o Senhor e falam assim: Senhor, então quem pode ser salvo? O Senhor fala assim: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, pelo buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Então, irmão, já fica uma dica: se você está buscando a riqueza, abre o olho, cuidado, que pode ser, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Cuidado para que o seu coração não seja levado por isso. Jesus fala: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E aí os discípulos falam assim: Senhor, mas então quem pode ser salvo? Por que, irmãos, essa pergunta? Porque essa pergunta revela o que muitas vezes nós pensamos. A gente olha para alguém que tem muito dinheiro, a gente olha para alguém que é muito próspero, muito bem sucedido financeiramente e pensa: Deus está abençoando esse cara, Deus está com ele, não é possível. Eu trabalho tanto, Deus, eu me esforço tanto, é tão difícil para conseguir um cliente, é tão difícil para conseguir um aumento salarial, e ele parece que prospera com tanta facilidade. Parece que a bênção do Senhor está derramada só sobre ele. É por isso, irmãos, é isso que está por trás da pergunta dos discípulos. Eles viram e falam assim: Senhor, se o rico, que parece tão abençoado, tão próspero, é como se o Senhor estivesse derramando tantas coisas sobre a vida dele, se ele não dificilmente vai ser salvo, o que será de nós? E essa pergunta é tão importante, irmãos, porque às vezes o Evangelho ele trabalha, ele impacta a gente exatamente no momento das crises. Ele gera crise em nós. A gente fica assim: mas Deus, e como é que é isso? Como é que vai ser? Aí, quando você está diante de uma situação que você não sabe o que vai acontecer, que o seu coração está em crise, você descobre uma doutrina tão preciosa que fala sobre a soberania de Deus. As crises ensinam para nós.
Essas questões que às vezes parecem não ter resposta, ensinam para nós sobre um Deus soberano. No meu primeiro mês de ministério, irmãos, pastor Dalmo viaja para o nosso trabalho no sertão. 2 semanas, um diácono nosso, jovem, sofre um acidente e morre, falece. Eu recebo a notícia assim, assustadíssimo, um choque para nós, extremamente envolvido, e as pessoas assim, atordoadas. Eu nunca vi, irmãos, um velório com tanta criança, porque ele trabalhava no Ministério Infantil. Eu achei até assim, extremamente curioso, porque muitas crianças fizeram questão de estar lá, e os pais não souberam como lidar com isso direito. Irmãos, extremamente comovente, a nossa igreja foi impactada. E qual resposta eu daria no meu primeiro mês de ministério para uma igreja que estava sofrendo algo que a gente não consegue explicar? Nesse momento, irmão, se a gente não tiver uma doutrina sólida, a gente fracassa. Nesse momento de crise, se a gente não está fundamentado na rocha, a gente fracassa. Deus, graças ao nosso Deus, a nossa igreja entendeu que há um Deus soberano, que não deve explicações a nós, que faz as coisas nos planos da forma que Ele mesmo entende que é boa. E assim Deus tem nos conduzido. A gente aprendeu na prática que esse é o nosso Deus. Quando a gente olha para essa história, a gente percebe então, irmãos, que o nosso Deus, na resposta de Jesus, Ele vai dizer: os impossíveis, verso 27, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Acima de tudo, meu querido irmão, a salvação é uma obra exclusiva de Deus. É impossível, essa seria a resposta mais clara para esse jovem rico. Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? E a resposta mais clara seria: é impossível que você alcance a vida eterna. Mas esse não é o final da resposta. Louvado seja o nosso Deus, porque aí seria só metade do Evangelho. O Evangelho completo vai dizer para nós: é impossível, mas Deus pode. E quando a gente entende que é impossível que a gente alcance a salvação, mas há um Deus gracioso que nos chama, como cantamos aqui, através da cruz, nos chama para esse relacionamento de perdão e graça, de amor e restauração. E quando a gente entende isso, a gente percebe quão agraciado nós somos. É impossível alguém salvar a si mesmo, mas Deus realiza aquilo que aos homens era impossível. Quando o Senhor envia o Filho dele, quando o Senhor envia o Senhor Jesus, esse que está ensinando para nós isso aqui, Ele está nos garantindo o acesso. Quando Cristo morre na cruz, quando Cristo recebe os nossos pecados ali cravados, quando Ele recebe a nossa punição, lembre-se que nós lemos aqui no início a temática da viúva falando sobre os escolhidos, a temática do fariseu e do publicano mostrando a ideia da justificação. Isso tudo se cumpre em Jesus Cristo. Somos escolhidos pelos méritos de Cristo. Somos justificados pela obra de Cristo. Somos salvos pela obra exclusiva de Deus em nós. Louvado seja o nosso Deus. Eu quero ler rapidamente aqui, para a gente já caminhar para o fim, Efésios capítulo 1, verso 3, a partir do verso 3, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, irmãos, na preciosidade desse texto, quão rica é a palavra do nosso Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça,
que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Irmãos, o Evangelho está exposto nesses versos aqui. Antes da fundação do mundo, o Senhor escolheu os seus. Na riqueza da sua graça, Ele nos chama para um relacionamento de amor. Mas Deus não nos ama pelas nossas obras, Ele não nos ama por aquilo que a gente tem a oferecer, Ele nos ama pela graça e misericórdia que provém dEle mesmo, e pela obra de Jesus, que trouxe redenção a nós. Essa é a base, E esse amor de Deus, que um dos textos mais conhecidos, que é João 3,16, vai dizer que Deus amou ao mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, é a base para que a gente creia que não depende de nós. Isso tira um fardo tão grande, irmãos. A tua salvação não depende de você, não depende do que você tem para oferecer, não depende do que você faz ou deixa de fazer, ainda que a salvação produza fruto, o fruto do Espírito em você, e é fato, é verdade, mas não depende de você, meu querido irmão. Abandone todo tipo de comportamento farisaico, de olhar para as pessoas e achar que você é melhor do que elas, de achar que você é mais digno de algo do que elas, de olhar para os pecadores e achar que você está acima deles, porque não estamos. A verdadeira doutrina da salvação mostra exatamente quem somos, o que não somos, mostra exatamente o que Deus é, revela o que Cristo e só Cristo pode fazer em nossas vidas. Isso precisa gerar em nós um quebrantamento, isso precisa gerar em nós adoração. E aqui as aplicações. Isso precisa gerar em nós arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento. Ainda que possamos dizer que esse arrependimento é uma obra de Deus agindo inicialmente em nós, mas, querido, são sinais de que fomos verdadeiramente salvos. Se fomos verdadeiramente salvos, há arrependimento em nós. O arrependimento da confissão inicial e o arrependimento ao longo da vida. Quando nós chegamos para cultuar ao Senhor publicamente, nós oramos, nós confessamos, nós pedimos perdão, porque entendemos que somos pecadores, carentes da graça de Deus. Arrependimento inicial e constante, querido, não afaste essa prática da sua vida. Lembre-se sempre quão necessitado você é do perdão do nosso Deus. Um outro sinal da salvação em nós é fé genuína em Deus. Quando a gente busca conhecê-lo mais e mais, quando você se debruça na palavra, quando você tem sede por saber mais sobre esse Deus, quando você busca verdadeiramente conhecer os atributos do Deus que você diz servir, você entende a fé, você quer saber quem é esse Deus. Esse Deus é soberano, esse Deus é onipotente, esse Deus é amoroso, esse Deus governa sobre todas as coisas, esse Deus é providente e no meio de uma pandemia sustenta o seu povo e não deixa nada lhes faltar, cuida de todos os detalhes, governa sobre tudo. E quando a gente tem uma fé genuína e experimenta a salvação, a gente se deixa ser conduzido por Ele. Irmão, lembre-se de uma coisa: Deus não deve nada a ninguém. É assim que o texto termina. Senhor, Pedro diz, nós largamos tudo, nós largamos casa, família. Aí Jesus fala assim, olha, ninguém que tenha largado qualquer coisa vai deixar de receber. Irmãos, porque Deus não deve nada para nós, Deus não te deve nada. Ah, Deus, eu sirvo ao Senhor há tanto tempo, Deus, eu me dedico há tanto tempo à tua obra, eu fiz isso, eu fui tão fiel. Irmão, Deus não te deve absolutamente nada, Ele não é devedor de ninguém. Quem que emprestou para Ele, para que Ele fique devendo? Quem é capaz de oferecer algo para Deus que seja suficiente para deixá-lo numa relação de dívida? Nós não somos capazes, e ainda assim servimos a um Deus, como diz o Tim Keller, extremamente generoso, um Deus generoso,
que derrama sobre nós tantas coisas. E se eu dissesse aqui, irmão, 3 motivos de gratidão que você tem aí, certamente, irmão, seria fácil para nós elencar 3, 10, 20 motivos para agradecer ao Deus generoso que não deve nada a nós. A salvação verdadeira produz santificação, o abandono da velha natureza, o abandono do pecado, algo que o Espírito produz em nós, algo, irmãos, que está diretamente ligado ao culto público. Dr. Heber Júnior vai dizer que a gente precisa entender a importância do culto público, inclusive na nossa santificação, enquanto lemos as Escrituras, enquanto cantamos os cânticos, enquanto oramos juntos, sendo edificados, sendo moldados, enquanto a liturgia da comunidade cristã vai apontando para nós a maneira que a gente deve viver, e a liturgia do culto molda a sua vida. A gente por muito tempo inverteu, né, irmãos? A gente defende muito a ideia de que do secreto, e eu não excluo isso, porque Jesus ensinou isso, inclusive no Sermão do Monte. Mas, irmãos, quão importante, quão fundamental é que a gente entenda que aqui é a base para você conduzir a sua família, a sua vida de segunda a sábado, e assim você continuar vivendo. Aqui é o padrão. Você pede perdão, você ora a Deus, você vai à palavra, você adora Ele com canções, seja como for, você ora e relaciona-se com Ele, você aprende mais dEle. Irmãos, a santificação é um processo constante que precisa fazer parte da vida daquele que experimentou a salvação. Precisamos pedir a Deus que continue nos convencendo, através do Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E por fim, para que eu termine, um último sinal da salvação que eu quis trazer aqui, obviamente não esgotando todos, é a perseverança. A perseverança, irmãos. Alguns irmãos ficaram pelo caminho, lá na igreja pelo menos isso aconteceu. A pandemia revelou algumas coisas. Alguns irmãos ficaram pelo caminho, algumas pessoas entenderam que talvez elas tinham coisas mais importantes. Eu não quero entrar aqui em aspectos políticos, protocolos, nada disso, irmãos. Mas, queridos, para nós a igreja é e sempre será essencial. Sempre será. A igreja de Cristo é essencial. E um sinal muito claro de que fomos alcançados pela salvação verdadeira, genuína, de que a obra da salvação transformou nossas vidas, é a perseverança. Eu já vi pessoas perderem empresa, perderem entes queridos, perderem filhos, que é uma coisa mais dolorosa, perderem o que for, irmão, passarem por diversas situações, pessoas que foram abandonadas pelos pais, pessoas que viveram contextos dramáticos, familiares, traumas terríveis. Conheço alguns casos desses. Pessoas que viveram isso, inclusive, na caminhada de fé. E uma vez eu ouvi de um adolescente, irmãos, que eu trabalho também com jovens e adolescentes lá, eu ouvi de um adolescente assim: pastor, porque Deus permitiu que a minha namorada terminasse comigo? Olha que pergunta teológica profunda, para um pastor de jovens e adolescentes responder. Que Deus permitiu, porque a namorada usou um versículo bíblico para terminar com ele, irmãos. Olha que forma esquisita de terminar o namoro. E aí ele entrou em crise. Era o momento dele aprender como que as coisas funcionam, para que ele amadurecesse. Ele estava questionando Deus pela namorada ter terminado com ele. E às vezes nós estamos assim, irmãos, diante das lutas e dificuldades, questionando Deus a ponto de quase abandoná-lo, pensando que não vale a pena servir ao Senhor. Querido, se a obra da salvação te alcançou um dia verdadeiramente, você vai enfrentar todo e qualquer desafio dessa vida, toda e qualquer dificuldade, desde uma namorada que termina até os problemas mais sérios que essa vida tem para nos oferecer, porque há uma convicção em nós, que provém da fé, que provém do Deus que nos sustenta, de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nada. Não há nada que pode separar do amor do nosso Deus que está em Cristo Jesus. A perseverança é um sinal dos salvos. Só o salvo persevera.
Só os salvos chegarão até o fim. E o desejo do meu coração é que a salvação tenha alcançado a sua vida verdadeiramente e que você continue perseverando, irmão. Avance. A igreja de Jesus vai avançar 42 anos, e que essa igreja avance por mais 42 anos e avance até Cristo voltar, fazendo discípulos, pregando o evangelho, anunciando a palavra para a transformação dos escolhidos do nosso Deus. Amém? Mesmo assentados, eu gostaria de encerrar com oração. Feche seus olhos. Querido Deus, louvamos a Ti porque a salvação é uma obra exclusiva do Senhor, não depende de nós. Por isso nós queremos tributar a nossa adoração ao Senhor. Quando olhamos para dentro do nosso coração e percebemos quão pecadores, quão miseráveis somos à parte de Ti, nós nos voltamos ao Senhor em quebrantamento, em adoração, Deus, e gratidão. Sustenta essa igreja, Pai, sustenta a liderança dessa igreja, cada família aqui representada, que a salvação do Senhor continue sendo manifesta aqui, naqueles que chegarão e serão transformados, e naqueles que já estão, para que continuem sendo moldados, santificados, aperfeiçoados, amadurecidos, e que continuem perseverando na caminhada do discipulado com o Senhor Jesus. Seja conosco, Senhor, dá-nos o entendimento correto acerca das doutrinas do Senhor, ajuda-nos a entender que não somos bons, ajuda-nos a entender, Senhor, que toda idolatria deve ser arrancada do nosso coração, e ajuda-nos a entender a beleza do que é perceber o Senhor Jesus trabalhando na vida de alguém. Senhor, alcance vidas através do ministério dessa igreja. Salve os seus escolhidos através da pregação da palavra do teu povo que se reúne aqui. Através dessa comunidade, Senhor, que a tua obra continue sendo feita. É a minha oração, Deus, com gratidão a Ti, nessa manhã, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe muito, ricamente os irmãos. Continue sustentando vocês, em nome de Jesus.